E aí, meus queridos e queridas cornos e cornas, desavisados e avisadas, talaricados e talaricadas que se encontram nesse canal. Vocês estão supimpa, tudo supimpa na supimposidade pimposa? Pera aí só um instante que tá um frio do caramba e eu vou botar um casaco. 2 horas depois. Pronto, então, hoje nós vamos falar sobre a história completa da HQ do Superman entre a foice e o martelo. Só que assim, como eu tô de mudança, eu não vou conseguir pegar a HQ aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu li e eu vou contar aqui a história pra vocês completa, tá bom? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo e comentar os próximos vídeos, se inscrever por aqui e compartilhar com todos os seus amigos, tá bom? Vamos lá. E segura aqui na minha mão porque o vídeo vai ser longo, tá? Vamos lá. O Superman entre a foice e o martelo não faz parte da cronologia principal da DC, porque é como se fosse o What If da Marvel, né? Tipo assim, o que aconteceria se o Superman tivesse caído na União Soviética? E é essa história que a gente vai contar agora. A HQ começa durante os anos de 1950, durante a Guerra Fria. Os soviéticos, eles tinham uma arma secreta contra os Estados Unidos. E o Perry White, ele liga pra Lois Luthor pra poder contar sobre essa história. E sim, a Lois aqui, ela é casada com o Lex. Aí o presidente anuncia realmente que existe essa arma. E ele foi criado por um casal no interior da Ucrânia. E aqui o Superman, ele trabalha do lado do Stalin. E isso acaba deixando os Estados Unidos com medo. E por isso contratou o Luthor para ajudar o seu governo. E aqui nessa história, o Lex, ele é um gênio. Ele tem consciência da sua mente brilhante e quase não tem consideração nenhuma pelas mentes inferiores, que ele diz ser inferior no caso, né? E ele coloca qualquer desafio acima do seu próprio casamento, inclusive esse desafio aqui. O Jimmy, aqui nessa história, ele também trabalha nessa companhia e é mandado para monitorar Lex. O Superman salva as pessoas em torno do mundo, aí o Lex, ele arma um plano com a permissão do presidente dos Estados Unidos. Em 1957, os soviéticos tinham feito um lançamento de um satélite com tecnologia de intercepção, e a queda seria justamente em Metrópolis. Aí o Superman surge pela primeira vez nos Estados Unidos, salvando a todos desse satélite. Mas alguns desses destroços caem no prédio do Profeta Diário. E o Superman acaba jogando esse satélite no fundo do mar. E se eu não me engano, é nessa parte que o satélite cai que ele encontra Lois pela primeira vez. E ele acaba não falando com ela porque ela é casada. Lex, ele recupera esses pedaços do satélite que continham o material genético do Superman. E assim ele cria um clone, o seu primeiro clone. O Superman volta para a União Soviética e recebe uma homenagem do Stalin. E a ideia dessa festa era conseguir mais aliados para os soviéticos, contando com Temícera. E aí a Diana, ela é apresentada para o Superman. Só que o Superman, ele acaba saindo dessa própria festa, porque ele estava atrás do filho ilegítimo de Stalin, que era o chefe da política desse governo. E ele estava bêbado a alguns quilômetros dali. Ele estava com raiva do Superman por ele ter mudado a ordem de sucessão do poder da União Soviética, porque o poder da União Soviética depois do Stalin iria para o Superman e não para ele. Mesmo ele dizendo que ele não queria se envolver com política, ele só queria ajudar as pessoas. O filho do Stalin acabou matando um casal que propagou propagandas anti-Superman. O casal, na verdade, foi assassinado na frente do filho. Nisso, o Batman. E ele tá cansado de trabalhar em um sistema que não importa o quanto ele se esforce, ele nunca vai ser tão grande quanto o Superman. E assim ele dá um tiro na sua própria cabeça. Na verdade, o Superman, ele pega a bala que atingiria a sua cabeça. E ele ficou furioso pelo pai não ter contado que ele era sangue do seu sangue. Mas não conseguiu terminar porque o Superman ouviu pedidos de ajuda em Moscou, falando que o Stalin foi envenenado. Então nessa história aqui o Superman não mata o Stalin. O filho caçou o assassino do pai e o matou em praça pública. A União Soviética fica sem um líder e implora para o Superman substitua o Stalin, mas ele recusa. Enquanto isso, Lex conseguiu criar um clone do Superman. O Bizarro acaba atacando, mas ele acaba também tendo danos colaterais. E os mísseis acabam sendo disparados acidentalmente. A Liga gera destruição e morte em Londres. O clone, ele congela o Superman e parte em direção ao míssil. Ele desvia do disparo até o espaço e se sacrifica em uma grande explosão. O monstro foi criado por Lex, mas ele tinha a essência do Superman. Lex liga para Lois e diz que o casamento está em risco. Ele não vai sair mais do laboratório porque foi derrotado pela inteligência do clone do Superman
numa partida de xadrez. Ele acabou matando alguns cientistas que trabalhavam no projeto para que isso não saísse em público. Lex quer destruir o único adversário que ele tem à altura. Lex sai dos laboratórios Star e funda a Luthor Corp. Depois do enterro de Stalin, Superman continua desinteressado sobre assuntos políticos. Pelas ruas de Moscou, ele encontra sua amiga de infância, Lana. Ela gastou tudo o que tinha para ir ao enterro e estava na rua com seus filhos. Ao ver isso, ele percebeu que seus poderes poderiam ser usados para um bem maior, para evitar que as pessoas passem por necessidades. E assim ele acaba assumindo a liderança de seu país. 20 anos se passaram e as ações do Superman continuam se espalhando pelo mundo. A utopia comunista do Superman toma conta de quase todos os países. Os únicos que continuam sendo capitalistas foram os Estados Unidos e o Chile. Os Estados Unidos acaba sendo um país decadente ao comando de John Kennedy. As pessoas eram observadas e ouvidas pelo Super a milhares de quilômetros de distância. Atos de desobediência eram punidos, passando por um tipo de controle mental impostos pelo regime do Superman. Durante esse tempo, Lex teve vários planos para acabar com o Homem de Aço. O único momento em que algum dano foi causado foi com uma parceria que ele teve com o Brainiac, que era uma inteligência alienígena de nível 12 que acabou engarrafando a cidade de Stalingrado, que não tinha como reverter. Nesse período, a Mulher Maravilha já trabalhava com Superman e usava os poderes para o bem mundial, onde Themyscira se uniu ao regime soviético e a Diana, que ela tá apaixonada pelo Superman. Perry White se aposenta como editor-chefe e coloca Lois Luthor em seu lugar. Ele recebe uma festa de despedida que tinha Iris West e Oliver Queen como convidados, menos o Barry porque ele estava atrasado como sempre. Perry diz que Lois precisa de alguém ao seu lado porque o planeta diário está em decadência. Lois e Lex nessa época mal conversavam. Eles praticamente se veem uma vez por ano nos aniversários de casamento. A Lois não conseguiu seguir sua vida por conta que ela ficava pensando no Superman. Na União Soviética, um homem aterrorizava a utopia do Superman, que na verdade era um homem mascarado que usava uma roupa de morcego. Ele vê o comando do Superman como uma opressão e o Roslov acaba se tornando o aliado do Batman soviético, mas ele promete que ele irá cair depois que fez com seus pais. O Roslov, ele é aquele filho do Stalin. Lex também acaba se tornando um aliado e o Batman acaba capturando a Mulher Maravilha com seu laço da verdade, e ela acaba sendo a isca do Superman. Durante uma comemoração, os fogos foram alterados para simbolizar o símbolo do morcego, e o Superman ouve o pedido de ajuda da Diana. E o Batman tem uma bomba acoplada em seu corpo, mas o que o Superman não imaginava era que os faróis vermelhos ao redor do local iriam parar ele, porque essa radiação vermelha inibia os seus poderes. Luthor descobre que esse era o sol de seu planeta e era uma fraqueza. Como o Superman está sem poderes, o Batman o ataca. Ele acaba sendo deixado em um cativeiro e pede para Diana ajudar. A Diana se solta do laço da verdade e tira o gerador que dava energia, fazendo com que o Superman voltasse a ter seus poderes. Ele se liberta e o Batman aciona a bomba, mas antes ele contou ao Superman que quem o traiu foi o filho do Stalin. A quebra do laço da verdade quebrou algo internamente da Mulher Maravilha. Ela acaba ficando gravemente ferida e passa a viver debilitada em uma cama. Quem acaba cuidando dela é o Roslov, com a mente alterada. O Batman se tornou um símbolo da luta contra a opressão e a falta de liberdade. O governo dos Estados Unidos conta ao Lex que o Superman não é o único alienígena que caiu na Terra. Tem outro caso que tanto a nave quanto o ser ficou preso na Área 51, e Lex encontra o Lanterna Verde morto e uma bateria do anel. Passou-se um tempo e agora o Superman tem 63 anos. O cérebro de Brainiac foi reprogramado e agora ele é um aliado do Superman. O mundo parece estar em ordem e a expectativa de vida era de 130 anos. Tudo era comandado pelo Superman, que escravizava as pessoas que eram contra ele. Os Estados Unidos está em declínio até que o Lex se torna presidente e o Jimmy vira vice-presidente. Ele devolve a prosperidade de seu país, e isso na verdade era um plano para provocar o Superman. Lex mostra a Jimmy o seu novo plano, que ele tinha descobrido tudo sobre o anel, o seu lema e a sua força de vontade. Só que ele não conseguiu usar o anel, então ele acabou escolhendo o coronel Hal Jordan para liderar o projeto Lanterna Verde. As Amazonas, lideradas pela Mulher Maravilha, também não aprovam as atitudes do Superman.
Lois vai até Themyscira para criar uma aliança com as Amazonas e Brainiac tenta convencer o Superman de invadir os Estados Unidos e tomar a força. E o Homem de Aço disse que não quer isso, já que ele nunca precisou de uma guerra para ter alianças de outros países. E nesse momento, Lex surge na fortaleza que eles estavam. Lex tenta enfrentar o Superman, mas o Brainiac leva o Lex para ter a mente alterada. Só que o Brainiac fala que vai fazer algo que ele deveria ter feito há muito tempo. O Brainiac achava que com a inteligência do Lex, ele poderia ter feito o Superman cometer suicídio. Hal Jordan ativa a tropa dos Fuzileiros Verdes, e enquanto isso o Superman vai invadir os Estados Unidos. Os Fuzileiros não são capazes de vencer o Superman dessa forma, e a Mulher Maravilha surge com um novo ataque com as Amazonas, só que elas também são derrotadas. Na Casa Branca, surgem os balões criados por Lex, e esse tempo todos eles foram derrotados. A nave do Brainiac acompanhava o Superman, e quando ele chega na Casa Branca, ele encontra Lois. E o Superman pede para ela sair, já que ele vai destruir tudo. Lois diz que não vai sair de lá porque lá é o seu lar. E ela tem uma arma contra ele, que é um envelope de uma carta escrita por Lex. E com uma frase só que estava escrita nessa carta, o Superman desaba. Lois abre a carta que dizia: "Por que você simplesmente não põe o mundo inteiro em uma garrafa, Superman?" Comandando o planeta dessa forma, ele não era diferente do Brainiac. Superman entende que ele não pode comandar tudo, do que ele quer e do jeito que ele quer. Aquele não era o planeta dele. Ele não tem o direito de mandar em uma espécie que é inferior a dele. Superman pede para que Brainiac pare o ataque. É revelado que o Brainiac não tinha sido reprogramado. Brainiac mentiu para comandar o mundo do jeito que ele achava melhor, já que em vez de engarrafar uma cidade, ele poderia engarrafar todo mundo. E assim começa uma luta. Mas na fortaleza, Lex resistiu a tudo e estava vivo. Lex começa a destruir a programação de Brainiac e a nave começa a uma contagem regressiva para explodir, só que essa explosão ia dizimar o planeta Terra. Superman leva essa nave para o espaço, o mais longe de tudo e de todos que ele podia. Mas a explosão acabaria o matando. Superman admite que foi uma boa jogada do Lex e o Luthor conseguiu. Sem Superman, o Império Soviético caiu. E em 6 meses, Lex estava no comando da economia do antigo Império Comunista. Ele se muda para a Fortaleza de Inverno na Sibéria e encontra as anotações do Superman. Ele percebe que tinha umas boas ideias ali e integra essas ideias ao Luthorismo, formando o Estados Unidos global. Em 2004, ele ganha as reeleições de presidente de forma esmagadora e com seu comando, o câncer e a AIDS desapareceram, o planeta entrou em uma paz e uma estabilidade, e com 75 anos, seu governo era composto por artistas, filósofos, escritores e cientistas. Com 120 anos, todo o sistema solar tinha sido colonizado e a expectativa de vida agora era de 180 anos. No final da vida, ao lado de Lois, ele dizia que seu maior feito foi derrotar o Superman. No funeral de Lex, o Superman estava lá, que agora ele vivia disfarçado como um civil. A linhagem de Luthor foi passada adiante, onde seus descendentes seguiam seus passos. E nesse futuro distante, a Terra está sofrendo por alterações no Sol. O Sol amarelo se tornou um gigantesco vermelho e ia engolir a Terra. Jor-El, descendente de Luthor, diz que pode ser o fim do planeta Terra, que para salvar o seu filho, ele o coloca numa nave e o manda para o passado nos anos de 1938, o ano em que ele poderia fazer a humanidade prosperar e evitar a sua atual destruição. Assim, a nave cai na Ucrânia, e a exposição do Sol Vermelho fez com que a criança recebesse poderes na exposição do antigo Sol Amarelo. E por isso ele tem poderes. E por ele vir do espaço, ele é considerado um alienígena. E a caça ao alienígena que o Lex tanto falava, na verdade, era contra um ser humano. E esse mundo vive em um looping temporal. Então, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like se importa, comentar os próximos vídeos que eu quero ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!